Olá pessoal, meu nome é Jonderson Brasil, eu faço parte do time técnico aqui da 4 Engenharia e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre padrão acionado por esboço, tá? E nós vamos usar a nossa peça aqui, que é uma plaquinha e tem um hexágono aqui feito por um corte extrudado, tá? Então, para acionar esse recurso, nós vamos aqui na aba Recursos do Command Manager e aqui onde tem padrão linear, nós vamos clicar na seta para expandir essa janela. Tá? Aqui nós temos vários padrões, padrão linear, padrão circular, espelhar, que também é um tipo de padrão, padrão acionado por curva, por esboço, por tabela, que é o que nós vamos falar no vídeo de hoje, padrão de preenchimento e padrão variável. Não se preocupe que nós vamos também fazer outros vídeos mostrando esses recursos, esses padrões, tá? Mostrando como utilizar. Antes de acionar aqui o recurso padrão, acionado por tabela, nós vamos criar um sistema de coordenadas, tá? Já que quando nós falamos assim, acionado por tabela, nós vamos definir o x e o y e os recursos vão, através do sistema de coordenadas, serem criados, tá? Então, vamos lá. Sistema de coordenadas, então para a gente criar aqui em geometria de referência, vou escolher o vértice aqui em cima, tá? Vou definir o nosso eixo x, tá correto, eu quero aí o y, eu vou definir nessa aresta aqui. Então nós temos x e y, tá? E aí vou dar um OK e acabamos de criar aqui o nosso sistema de coordenadas que vai ser referência para nosso padrão acionado por tabela. Agora sim, criado o nosso sistema de coordenadas, vou clicar mais uma vez aqui na setinha e vou acionar então o recurso padrão acionado por tabela. Então aqui está a nossa janela, que a gente vai setar as configurações desse recurso. Então nós já temos aqui ler um arquivo de, ou seja, nós podemos importar um arquivo ou que nós salvamos, então nós já setamos aqui quais são as coordenadas e nós podemos salvar esse arquivo para poder usar em outras peças, tá? Ou um arquivo também TXT. Nós também podemos importar um arquivo TXT para ele já inserir aqui as coordenadas. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? O ponto de referência, que a gente pode deixar aqui o centroide, é o centroide desse recurso, nesse caso é o centro dele, tá? Desse hexágono. Ou nós podemos também selecionar um ponto. Veja que esse hexágono aqui tem 6 vértices, né? Então nós podemos selecionar para ele ser a referência ali quando nós estivermos colocando a coordenada, tá? Eu vou mostrar também para vocês, vou deixar aqui centroide. Sistema de coordenadas, é aqui onde a gente escolhe o nosso sistema de coordenadas, que a gente pode ter mais de um na peça. Então a gente pode criar mais de um sistema de coordenadas nessa peça. Então vou selecionar aqui, sistema de coordenadas 1. Tá? Corpos a copiar, aqui eu escolho quando eu estou trabalhando com múltiplos corpos e eu quero fazer o padrão de um ou vários. Eu seleciono aqui. Também podemos fazer o padrão de faces ou de recursos, tá? Nós vamos utilizar aqui recurso. Aqui é um corte extrudado, é um recurso, então vou clicar aqui na face do recurso, ele já seleciona o recurso. Temos aqui a opção padrão de geometria. O que é isso? Ele cria o padrão a partir das faces e arestas e não a partir do recurso. Quando nós estamos criando aqui um padrão acionado por tabela, ele pega todas as configurações que você colocou aqui, nesse caso no corte extrudado que eu coloquei aqui, ou no recurso que você estiver fazendo o padrão. Ele vai pegar todas as configurações ali, tudo que você setou naquele padrão, e ele vai aplicar nos outros. Se você setar padrão de geometria, ele vai pegar a geometria criada nesse recurso, não se importando com as configurações que você colocou dentro aqui para criar o recurso, se você editar aqui o recurso, tá? E aí ele vai criar então, com base nas faces e arestas, as outras geometrias, tá? Também nós vamos fazer um vídeo falando mais sobre o padrão de geometria para a gente ver essa diferença. Propagar propriedades visuais, o que é isso? Isso são cores e texturas. Então, se você quer propagar as cores e texturas do seu recurso, talvez a gente já teria colocado aqui, quem sabe, cores nas faces aqui desse recurso, essa propriedade ia ser também num padrão, tá? Então, nas outras peças, as cores e texturas também iam seguir. Se nós tirarmos isso aqui, vai sem cor do jeito que está aqui, tá? Então, visualização completa para a gente observar o recurso. E aqui sim, onde nós setamos
as coordenadas dos padrões que serão criados, tá? Então aqui temos o 0, que é a nossa peça origem, tá? Ela está 35, então observe aqui que eu coloquei no eixo X e 30 no eixo Y. Então nós vamos criar aqui os outros recursos agora. Então a primeira a ser criada, observe que ela está pegando o centroide e por isso na coordenada 0, 0, o centro do novo recurso aqui que vai ser criado, ela ficou no centro aqui também o centro dela ficou na coordenada, né? No sistema de coordenada. Então vou setar aqui, por exemplo, 150 no eixo X, observe que ela já veio para cá, e 30 no eixo Y. Então aqui já tenho o meu primeiro padrão. A peça 2, vou deixar 150 também no eixo X, eu vou fazer uma carreira aqui descendo, só que eu vou incrementar de 100 e 100, então centro 130. 150 aqui também, então, observe, eu tenho 150, agora eu tenho 230, 150 também, 330. Então aqui você coloca o sistema aí onde você quiser, né? Onde vai ser, onde você quer que esse padrão seja criado, tá? Então pode ser em qualquer coordenada aqui, desde que esteja, claro, dentro do limite dessa peça, tá? Para não dar erro no recurso. Nesse caso, a nossa peça tem 500 por 500, né? Uma peça aqui, uma placa quadrada, então tem 500 milímetros de largura e comprimento. Então 150, 150, 330, 430 aqui agora, tá? E por fim, eu vou colocar 465 no eixo X aqui e 470 no Y. Então eu criei a minha peça aqui final, tá? Então defini aqui, deixa eu ver, 6 padrões, né? Eu tenho aqui a minha peça, a geometria original, e eu criei 6 aqui padrões. Como eu falei, dentro do limite da nossa peça, nós podemos colocar qualquer coordenada aqui. Então não precisa ser tão engessado como é o padrão linear, que ele é padrão sempre linear, no eixo X, Y, ou em alguma outra referência que nós colocarmos, mas sempre linear, ou no padrão circular, que ele é padrão, como o próprio nome diz, circular. Aqui nós temos uma liberdade de colocar em qualquer lugar aqui, sem que tenha sem esse sentido, né? De ou padrão linear ou padrão circular. Nós também conseguimos fazer isso com o padrão acionado por esboço, tá? Onde nós selecionamos pontos onde o recurso vai ser criado, onde o padrão vai ser criado. Nesse caso aqui, a gente tem uma maior configuração, porque nós podemos já ter previamente os pontos onde esses recursos, né, talvez sejam hexágonos, furos, já tem aí as coordenadas desses pontos onde na sua peça, eles vão ser criados. Então aqui nós já temos essa flexibilidade de colocar o sistema de coordenadas, tá? Inclusive, como falei para vocês, a gente pode importar também de um arquivo TXT. Então vou dar um OK aqui, tem para mostrar para vocês. E aqui foi criado o nosso recurso, nosso padrão, tudo certinho aqui. Vou mais uma vez aqui editar, vou selecionar o ponto agora, porque eu não quero o centro. Vou selecionar esse ponto. Então agora a distância já ficou diferente. Se eu adiciono cá o outro vértice, olha que muda. Então cada vértice aqui que eu vou selecionando, a geometria ela muda, tá? Vou limpar a seleção e o recurso. Pronto. Vou deixar centroide, então só quis exemplificar para vocês. Veja que alterou aqui a distância. Deixa eu limpar a seleção. E aqui eu vou salvar. Então observe, salvar esse arquivo. Vou colocar tabela peça X. Nós já temos até um TXT aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então salvar. Está salvo aqui. Vou dar um OK.
Pronto, aqui nós temos, né? Vou excluir o nosso padrão, que agora eu vou importar, tá? Então, mais uma vez, usei esse padrão, salvei porque utilizo em outras peças, tá? O mesmo padrão, com as mesmas coordenadas. E aí eu estou em uma nova peça, eu vou ativar, já criei o sistema de coordenada, vou ativar o padrão acionado por tabela, e agora eu vou ler o arquivo, então eu vou procurar. Está aqui, tabela. Ele já acertou aqui as coordenadas, veja. Centroide, meu sistema de coordenada agora é esse, tá? E o recurso, mais uma vez, aqui o nosso corte. E aqui ele já acertou as coordenadas e eu dou OK. Então, rapidinho, nós criamos novamente o padrão, tá? Vou alterar aqui agora. Vou editar o recurso. Antes disso, vou mostrar para vocês. Aqui nós temos o arquivo. Nós acabamos de salvar o tabela peça X como uma extensão do SolidWorks, mas também nós temos aqui tabela peça X no TXT. E aqui estão as coordenadas que eu setei. Veja que é diferente, né? Então aqui nós temos de 150 a 150 aqui e cá 30 e incrementando 100. No TXT é 250 e 50 incrementando também 100, tá? Observe que aqui eu tenho números inteiros, tá? Se eu quiser colocar aqui a vírgula, nesse caso no TXT é ponto, tá? Então se eu colocar 250,01, é o ponto, 250,01 milímetros. Então no caso aqui no TXT nós usamos ponto. E aí a vírgula ele separa a coordenada x do y. Então nós temos 250,01 no x, vírgula 50 milímetros no y, tá? Então vou até salvar aqui. Pronto, salvei. Vou editar aqui. E aí eu vou procurar. Tabela, eu vou trocar o tipo aqui para o TXT. Então tabela peça X, vou ativar. E aí observem. Não precisei setar porque eu só fiz trocar, né? O ler arquivo de. Então 3530 e aqui está a nossa primeiro padrão aqui, 250,01 milímetros, como eu falei para vocês. O vírgula ele faz a diferença do eixo X e do eixo Y. Se nós quisermos aqui colocar um número aqui que não é inteiro, nós temos que utilizar o ponto lá no TXT. Então aqui está a nossa peça, vou dar um OK. E aí nós alteramos o nosso padrão. Então veja que esse aqui é um recurso do SolidWorks que auxilia o aumento da nossa produtividade. Então, como eu falei para vocês, em projetos e muitas empresas, os furos ele já tem ali a tabela de furos, né? Já tem ali as coordenadas desses furos. Então, em vez de ficar por esboço ou por outro tipo de padrão, tentando colocar o furo, setar ali as dimensões onde esses furos vão estar, nós já podemos criar aqui o primeiro furo e aí então por padrão acionado por tabela, nós já tendo as coordenadas em mãos ali no arquivo TXT, nós setamos as coordenadas e rapidamente nós conseguimos fazer todos os furos que tem aí na nossa peça, tá? Então pessoal, o vídeo de hoje está ficando por aqui. Hoje foi somente para falar de padrão acionado por tabela. Se vocês querem ver outra ferramenta do SolidWorks, outros recursos, é só deixar um comentário aí embaixo que nós estamos fazendo aí de acordo com a demanda, com os pedidos. Como falei para vocês, nós vamos fazer outros vídeos falando sobre os outros tipos de padrões, tá? Então, até a próxima.